Bom, boa tarde, amigos do Centro Biratã. É um prazer estar com vocês, mesmo remotamente, e hoje, com a graça de Deus, né, com a nossa ajuda do plano espiritual, a gente vai trabalhar aqui uma aula bastante curta, mas muito interessante. A gente que está na reta final do curso, é um curso de básico mediúnico, curso de médios, etc. Essa é a parte final, bem como disse a Selma, a gente deixa por o final, porque você já passou por toda a teoria, né, ou quase toda a teoria que elenca na doutrina espírita. Pois bem, o curso de passes, ele é um curso bastante interessante. De uma certa forma, é, a gente tem pouca teoria, porque o que a gente tem mais é que fazer é um entendimento de como nos doar numa sessão ou quando a gente vai ser escalado para esse trabalho. Importante a gente frisar que o curso de passes, né, ou melhor, o passista, né, ele é uma prática espiritualista, não só da doutrina espírita, né? Algumas chamam com outros nomes, mas o que na verdade é realmente uma troca, uma doação de fluidos energéticos, fluidos que nós canalizamos do alto para uma pessoa que está recebendo naquele momento aquela luz, aquela energia. Tudo é energia, a gente já estudou isso, né? E o que acontece? Bom, essa aula ela nos começa com uma indagação, que é o porquê eu quero ser um passista, né? O para que eu quero ser um passista? Qual é o meu objetivo? E em tese, se você leu essa primeira parte da aula, é um propósito bastante simples, né? Eu costumo dizer que toda vez que você trabalha para Cristo ou numa casa espírita ou qualquer liturgia que você entenda, e você pratica a caridade, você está se doando seu tempo, tua energia, etc. Mas o primeiro beneficiário, não vou dizer que é o maior beneficiário, obviamente, mas o primeiro beneficiário, sem dúvida alguma, é você mesmo, né? Então, quando eu me dou num trabalho, né, num trabalho espiritual qualquer, ainda que não seja espiritual, seja material, né? No fundo é espiritual, a gente sabe disso, né? Matéria e espírito são somente faces da mesma moeda, são densidades de energias diferentes, mas o que acaba acontecendo? Eu sou o primeiro receptor daquela doação. Então, o que o Evangelho nos traz à reflexão, né? Ele nos convida a refletir o seguinte: por que eu preciso ser passista, né? Logicamente, dentro de um centro espírita, a gente não tem uma hierarquia espiritual. Não tem, esse espírito, ele é melhor isso, então ele vai fazer aquilo, da paz, ele é melhor. Não, na verdade a gente não tem uma regra hierárquica a seguir. Administrativamente, sim, mas em relação aos trabalhos, né, obviamente você pode dizer, olha, eu tenho mais afinidade com uma ação, tenho mais afinidade com outra. Mas quando a gente fala em relação à própria conduta dos passes em si, a gente não tem uma situação de hierarquia. Aquele dá um passe melhor, aquele não dá melhor, mesmo porque a gente toda a nossa ajuda é recebida do plano espiritual. Não somos nós que fazemos, nós sempre somos sendo ou somos usados como um instrumento da vontade de Deus. Para isso, basta que a gente faça o quê? Primeiro, tem a vontade da doação, e o segundo é realmente conhecer a nossa doutrina, né? O que a gente já estudou, como eu já disse. Mas essa pergunta ela tem que vir de um âmago profundo, porque na doutrina espírita, eu também gosto de uma passagem do André Luiz, que é uma doutrina de libertação, né? Ela te liberta daquilo que te aprisiona. A gente já fez esse comentário aqui em algumas aulas presenciais. Então, eu não posso ter aqui a vaidade de falar, olha, eu sou passista, eu sou psicofônico, eu sou doutrinador, eu sou... Na verdade, nós não somos nada. Nós estamos num estado de ser alguma coisa momentaneamente, porque assim nos é permitido pelo alto. Ou até mesmo uma situação em que nós
assinamos um acordo, digamos assim, quando a gente voltou para a nossa carne, né? O nosso modelo de reencarnação. Então, eu queria te convidar a me acompanhar nesse preâmbulo da nossa leitura, em que você refletiu por que você quer ser um pacifista. Se você pode parar o vídeo agora, dar uma analisada e pensar. Eu cheguei à conclusão, quando eu me fiz essa pergunta, eu até tive essa aula lá em 2015, tem a data aqui, e eu coloquei essa observação, que eu queria me desvincular de algumas vaidades, né? Como eu disse, no centro em que nós trabalhamos, ou qualquer prática religiosa que seja como doação, a vaidade ela tem que ficar em terceiro, quarto, quinto plano, que é o que exatamente a teoria aqui nos diz, né? Que eu não posso ter esse tipo de sustentação, né, se eu não ouvir a resposta da minha própria consciência. Então ele me convida a me examinar e me reexaminar. Uma coisa interessante, né, que ele conversa aqui na nossa apostila, é que ele entende que isso tem que ser encaixado, e eu só consigo prosseguir sempre que eu estiver bem intencionado. Lógico, eu confesso a vocês um ponto, por exemplo, eu trabalho, né, a gente trabalha aí na casa, no centro, e algumas vezes eu fiquei o dia inteiro em pé, muito cansado, e quando eu tenho que dar o passe, a gente dá o passe em pé, né, nas sextas-feiras, por exemplo, né? Então, por exemplo, você fala assim, poxa vida, mas eu estou tão cansado, né, e eu vou continuar em pé, né? Então aí é que nesse momento a gente tem que ter uma resposta honesta e segura dessa própria indagação. E eu falo, não, olha, Jesus, Biratã, me dê forças, depois eu vou descansar. E é naquele momento você consegue buscar algo que parece inexplicável, né? E na verdade a gente tem essa explicação. Então essa é a prática que nós temos que ter na questão de doação. Não é só naquele momento em que você tem que se doar na transferência do seu fluido em relação ao passe. Logicamente, quando a gente assume a identidade de ser cristão, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Lógico, não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas à medida em que você vai trabalhar no centro, por exemplo, é uma sexta-feira, durante o dia, essa prática que você vai exercitar à noite, seja em qualquer função, é importante que a gente comece a ter bons fluidos, evitar comidas pesadas, evitar o fumo, essas coisas que atrapalhariam o nosso estado vibracional, ok? Porque lembra, eu vou ser usado como mediador. Em alguma das funções lá dentro da casa, eu vou me doar. Então, você tem que se doar naquele instante sendo o melhor de si, ok? Qual que é a nossa segunda base então? Nós falamos da primeira, que é a questão material, você, e a segunda observação que a gente pode colocar é que sempre estudar, reestudar, reler a codificação de Kardec. Outros livros da doutrina, com certeza, André Luiz nem se fala, né? Eu sou fã do André Luiz, mas entender o que é isso exatamente. Mas não porque alguém vai perguntar para você, olha, o que é exatamente? Isso também é importante, mas porque, lembrando os alicerces da doutrina, fé, religião e ciência. A fé não é cega. Religião que te liga com Deus e como se fosse um atributo da ciência. A maioria dos atributos que nós vamos falar do passe, eles já foram testados em laboratórios, né? Situações de transferência de energia, telecinésia, telepatia. Então, são situações em que você consegue fazer isso de uma forma científica. E o que acontece? O Espiritismo ele não inventou nada, ele veio e trouxe uma luz a isso. Olha, explicou o como acontece. A religião explica o porquê acontece e depois a ciência vem e se preocupa em explicar nesse sentido do como acontece. Então, o que eu quero colocar aqui, até para ir colocando pondo uma consideração final. É importante a gente se alimentar sempre de bons pensamentos, o que é difícil,
É importante a gente ter boas atitudes, que também é difícil. É importante nós termos tentativas de boas ações, o que é difícil. Mas nós sabemos o caminho. A gente não pode dizer que a gente não sabe o caminho. Isso tudo vai me tornar não só um melhor trabalhador espírita, não só um melhor condutor de passes, não só um melhor cristão, mas me tornar um melhor tudo. Ele fala muito da nossa elevação moral. Nossa elevação moral nada mais é do que um conjunto de todos esses atributos, ok? E onde eu busco essa sustentação? Eu tenho que buscar essa sustentação na minha reforma íntima, na minha elevação espiritual, na codificação, nas doutrinas, no próprio Evangelho, nas palavras e atitudes de Cristo. Bem, para finalizar, eu coloco o seguinte. Ele diz, na aplicação do passe, você se coloca um grande ditado, que a pressa é inimiga da perfeição. Isso vale para qualquer tipo de iniciação, qualquer que seja ela. E ele nos remote a um final de que quem não sabe, estuda. Quem estuda, aprende. E quem aprende, deve praticar. E muito se pedirá a quem houver se dado. Se você tem essa oportunidade, a gente tem que abraçá-la. Bom, eu agradeço. Nós vamos encerrando essa pequena parte aqui. É o nosso primeiro encontro, né, da aula de passes, né? Como começar, o que é o passe e em relação ao passista. Se você tiver dúvida, escreva, eu já coloque o áudio lá no nosso grupinho do WhatsApp e em momento oportuno a gente vai trabalhar essas respostas, tá ok? Agradeço a todos, fiquem com Deus, um grande abraço.